Vamos lá, pessoal. Essa aula, a aula da quinzena 6, dá para dizer que é a aula do MEI. A quinzena 4 e 5 foram revisões, e agora na quinzena 6, falar de autenticação. Alguns grupos já têm essa habilidade desenvolvida, mas a gente proposta aqui a discussão da realidade de fala um pouco sobre sessão. Vocês têm necessidade de gerenciar globalmente o estado. Então aqui a gente vai falar conceitos de autenticação, autorização. Você verifica quem é o usuário, o que ele pode fazer. A gente está falando de perfis, grupos, dependendo da regra de negócio. Tem o administrador, tem o cliente, às vezes tem um profissional. O administrador geralmente tem acesso a toda a data do sistema, e o cliente tem visão parcial. É necessário que vocês tenham consciência que o sistema, os dados protegidos para determinados perfis. Então aqui a gente tem ação, autorização, token. Aqui a gente não vai entrar na aula de LP2, vai falar dessa autenticação. Tem que fundir aqui as ideias após o recesso. Então a ideia aqui é que a gente tem os tokens. Esses tokens validam se aquela sessão ela está viva, o usuário durante um determinado período. Aquele token pode expirar. De repente ele foi almoçar, quando a página já não está mais acessível, ele tem que se logar novamente. O sistema entenda que ele está vivo e não tem nenhuma falha de segurança. Discussões de disciplina, quanto tempo o usuário tem que ficar logado, ter permissão para ficar logado. Perigos que é de você deixar a máquina travada. No laboratório acontece muito. Troca de aula, deixa a máquina aberta, outro aluno vem, acessa, apaga os arquivos, não é um perigo. A gente tem essa preocupação, a mesma preocupação serve ao sistema, essa é a motivação, gerenciar o estado de educação, usuário logado e token. Para isso, o Auth Provider, vamos criar uma hook, use Auth para fazer esse gerenciamento. A gente vai discutir um pouco aqui sobre a proteção das rotas, não deixar o usuário não tenha permissão de acessar uma rota, página, deve redirecionar esses usuários não permitidos ou não autenticados para a tela de login, fazer o bloqueio. Além de falar sobre como a gente pode, de forma mostrar ou ocultar partes da interface, dependendo. Então, de novo, a gente vai falar da pizzaria, a gente vai criar mais uma brand, quinzena 06, de status brand quinzena. Agora a gente podemos trabalhar sem quebrar, está na brand, promover uma série, sem a preocupação de quebrar o main. Bom, do projeto isso, agora a gente começar a implementação, folhinhas, olhar para os nossos arquivos e para a quinzena 6. Legal, primeiro passo agora, a gente criar aqui dentro do projeto uma pasta chamada context. Você botão direito, new folder, a gente vai criar um arquivo aqui nessa conta, a gente vai criar aqui a gente vai fazer o import de algumas hooks, como a create content, a use state, use content, já o carro, use effect, controlar os efeitos colaterais, renderização da página, tudo isso vem da biblioteca. Agora a gente precisa fazer o export, começar a criar o componente aqui, create, criar aqui o componente nulo, não vai ser o objeto que vai controlar o contexto Agora a gente vai criar o provider, que vai ter aqui função anônima, ele children, e esse objeto que vai ser passado, estado, por isso do state, criando um estado, controlar quem é o usuário. A gente pode obter o usuário armazenado, configurar qual é o usuário, ou install token, tem um estado para controlar o token, e a gente vai usar aqui o local storage, camada de persistência no navegador, que a gente vai ter operação condicional se vai fazer um get item aqui, do auth token. Token é o token que a gente vai nós vamos armazenar a camada de persistência do navegador, da memória. Então, esse é um objeto de armazenamento, algum dado. A ideia é que a gente armazene o token. Se for armazenar, a gente vai usar, nós utilizaremos o set para guardar o storage, que é o token. Quando eu precisar pegar o token de volta, uso o getter. Então aqui, se ele tentar obter o token, ele vai guardar o token. Se esse token não existir, você começa a carregar, já vai carregar o estado como uma operação condicional. E agora a gente precisa aqui de um use effect. Esse use effect também, a gente vai fazer um condicional. Se o token existir, se eu tenho o token, então vamos fazer um set use com dois parâmetros. Teste seria legal. E aqui, no use effect, a gente vai ter um token, o estado token entre coxas. Então a gente nós já estudamos effect, vou relembrar. É uma hook que pertence e essa hook, ela tem aqui, e essa função interna, dentro vai ter que a gente pode programar o comportamento desse use effect. Nesse caso aqui, a gente vai verificar se existe o token, tira o token, ele armazena o armazenamento do usuário, do nome do usuário e do e-mail dele. Esse ponto aqui, quando a gente, vai ser o ponto de integração com o back-end, pode deixar comentado integra já da JW. Nesse ponto vai ter a chamada no back-end para verificar o usuário. Agora, depois de ter criado aqui esse use effect, esse efeito, ele vai, só para relembrar também, tá passando esse elemento aqui, ele toda vez que o token é alterado, operar o token que está guardado, foi armazenado em algum momento, ele vai sinalizar aqui, se o token sofreu, se esse objeto, esse estado sofreu alteração, essa use effect vai ser acionada, ele vai verificar o token realmente vai atualizar o teste. De verdade, ele vai obter a validação, a permissão do back-end para fazer, de fato, esse armazenamento. Legal. Agora a gente vai criar aqui mais uma função, componente, chamado login, e esse login, ele vai passar no new token. Esse token novo utilizado para armazenar o token e vai salvar no local store com a etiqueta auth token, esse new que é simulação do login.
Então, de novo, nesse ponto que a gente vai fazer o login back-end, aqueles dados BR. Então aqui, se o token sofrer alteração, ele vai buscar o usuário, validar o usuário, garantir que aquele usuário tem permissão de estar ali. Se ele realizar o login, vai fazer a mesma coisa, mas ele vai fazer uma coisa a mais. Ele vai gravar os dados no local storage de persistência. A gente vai fazer o logout, tem o login, tem o logout. O logout, ele vai ter um set token nulo, vai fazer a exclusão do token e a exclusão do usuário, basicamente. E o local storage também tem que ser o nome do item alto. É isso. O login obtém usuário e senha, permissão, né, de navegar. E o logout, ele remove os dados, né, que estão em memória e os que estão tiver em persistência. A gente vai ter aqui com outro elemento aqui, um objeto, que ele vai verificar que vai fazer uma verificação, né, se o usuário é nulo ou não. Se ele não for nulo, ele vai dizer que vai colocar um true, tá autenticado. Se ele tiver nulo, que vai estar como que a gente coloca como true. Se o user não for, ele vai sinalizar para o usuário estar autenticado. E aí finalmente eu vou ter um return alfcon e vai ter um par legal. E a gente vai ter, então a gente criou um auth provider, um login para logar o usuário, logout, um objeto que vai do usuário memória. E aqui a gente retorna o provedor e vai passar o usuário cada opções de login e login. Então aqui finalmente embaixo vai criar aqui personalizado, ela vai retornar o auth. Então o auth context é o contexto e o auth provider gerencia o estado do usuário, o token e as funções de login local, além de persistir o token acabado. E use o auth é esse hook customizado para consumir o conteúdo e a gente vai usar. Agora a gente tem que pegar esses componentes integrais vai lá no main. Aqui no main tem o cart provider. Agora a gente vai ter um auth provider e ele vai ser aquele arquivo que a gente acabou de criar. Esse auth criamos, tá? Quer dizer, esse objeto existe aqui dentro. É um dos objetos que nós criamos por desse arquivo. Então, nas aulas iniciais de React, nós tínhamos um componente, tem um componente page, que a gente importa, retorna público. Aqui no auth temos três componentes para importação em outros locais. Importação auth provider. E agora, para a gente garantir que a aplicação seja monitorada pelo provider, nós adicionamos o provider da árvore aqui de outros componentes. Vai ter aqui o app envolvido no auth provider, pelo cart provider, o carrinho de compras global, e o browser router para fazer a navegação das páginas. Então agora nós temos o provedor de autenticação que vai ficar em volta e garante controle os acessos. Legal. Agora nós vamos abrir a página de login. Na página de login, componente primeiro use form, 4 React hook form. Vamos adicionar no React, tá? Além do import, tá? E aqui no Bootstrap teremos button, formulário do Bootstrap, button alert, componente. E agora no login nós temos a função da login page, temos navigate, temos baixo navigate, jet form state erro. E nessa hook, os campos serão registrados quando do botão render sub, e a gente vai controlar os erros da página do objeto erro. Agora do login daquele objeto também agora precisar na página de login dos effects, mínima só para garantir port. E aqui a gente vai conferir, condiciona se authenticate for true, for false, não vai navegar. A gente vai deixar aqui, ó, no colchete, né, o is authenticate, eu naveguei. Dizer que toda vez que uma página for navegada, esse objeto navegar na página, ele vai verificar se o usuário está logado. Se o objeto mudar de estado, true para false, ele vai verificar que isso é true para navegar. Então esse use effect vai controlar a página de login. Bem, a gente tem aqui um random sub, criou na época nas primeiras para simular funcionamento form, só que agora a gente já tem aqui form que vem do form, nós já temos o random esse random submit, que a gente vai precisar programar um submit vai passar os dados, esse data é o data, dados em inglês, e aqui data, meio igual, igual, 5, 6. Então esses três iguais aqui, para quem não lembra do JavaScript, JavaScript ele é fracamente tipado. Três iguais é para garantir texto, meio exatamente um texto que está aqui, então ele vai garantir a comparação de tipo. E aqui também, né, muito importante, formato texto, se estiver no formato número e a senha que tiver no formato texto, vai dar diferente. Se tiver só dois iguais, se aqui for texto aqui for o mesmo conteúdo, ele vai dar true. Se for três iguais, vai dar false. Comparar dois valores de texto. Então, esse if aqui, o e-mail igual, fake token, pegar lá do token. Então, aqui nesse ponto, tem alguns pontos, depois que estão comentados, são os pontos integrar com o back-end e o verdadeiro também. De login vai enviar o token, vai navegar. Se o usuário se for incorreto, set login erro, e-mail. Então esse é o. E antes da gente no login page, vai ter que ele tiver autenticado, tentou se autenticado, se esse aqui for true, instalou a página inicial. E agora a gente precisa alterar aqui o retorno stat, alterar com o formulário. Como o formulário também é bastante grande, essa aula. Então agora no retorno da stat JP, H1 aqui a gente vai ter dentro dessa de Python, H1 frase acesso e o login erro, se o erro usuário ele vai disparar. E o formulário pode copiar da página React Form versus template, formulários prontos, fazendo agora o React Native. Então agora a gente tem o formulário, esse formulário sub, tem um componente a hook que é acionada, ele vai simular como se estivesse indo no back. Então a gente tem form group pro e-mail, aulas passadas, form group tem um label que é controlar se o e-mail foi digitado corretamente, com arroba, e um local de
valida as partes. E um outro form group para sempre, se estiver errado. E o botão limite, quando o botão for clicado, o formulário vai saber para ter essa página de login. Agora, próximo passo, esquece de salvar, file, sei. Agora vamos para o passo 4. O passo 4, precisa criar um componente, protect hold. Esse componente, tá? O report react router e export ZL. Legal. Então aqui a gente vai ter que estar no contexto. Vocês estão percebendo o motivo de criar um contexto sem garantir que todas as páginas do sistema, a gente tem a página que já tem acesso, criado. E agora a gente está no novo componente chamado protected hold, criar a proteção das rotas. Também vai fazer o uso do authenticated para verificar se o usuário está logado e aí sim habilitar a redireção dele. Então se o usuário está logado, vai retornar. O usuário não está logado, o usuário não estiver logado, usar o navigate para navegar para o login. Então basicamente o componente vai proteger a rota. Se o usuário tiver true, ele vai continuar navegando. Se tiver false, ele vai transformar esse false em true, com esse operador de negação. Se for false, vira true, quer dizer que ele não está autenticado, e ele retorna para o login. E aqui a gente vai fazer um return o outlet, caso esteja autenticado. Então se ele tiver for true, vai virar false, ele não vai e vai retornar. Deixa eu colocar o mouse em cima aqui, ó, verifica, ele renderiza a filha, lembrando o React aqui, objeto, páginas, filha, navegação. Componente bem simplesinho, lembrando então que o nome dele já é proteção de rota. Ele vai verificar se o usuário está logado. Se o usuário não estiver logado e o usuário estiver logado, ele redireciona para o outlet, que é o componente da rota que ele está protegendo. E agora a gente vai no realizar uma série de alterações. A primeira delas é portar. E agora, protected route, habilitado, são rep, um header, container, as rotas, homepage, cadê, página de login. Então, vamos voltar a deixar a página então, se o usuário estiver autenticado, ele pode entrar na home. Se ele não tiver autenticado, ele vai ser. É lógico, como a gente fez essa forma, header, pode esquecer aqui. Então, é a log barra login. Agora, a gente vai criar aqui agora. Essa rota, objeto detect hold, ele utilizado demorou para a intenção foi criou protegido e essa rota que é o caso, se o usuário não tiver logado, não vai conseguir ver. E depois a gente vai outra rota que tinha, tá? Proteger o carro de usuários não logados. Legal. Agora, nesse header, além daquelas alterações que fizemos, precisa ter a hook já com ela e o do logout. Beleza. Agora a gente precisa também base, o portamos navigate, criar o objeto de navegação e o computador estado. E agora a gente tem que fazer o handle do logout. O logout, que vai de logout, use all, vamos navegar para o login. Direção. Basicamente, quando o logout for chamado, adiciona a função de logout, deixar todos os objetos nulos, área, token, tudo, e navegar para o login. E aqui no menu, depois cria card, que nós vamos fechar navegar. E abriu, então, um objeto de navegador lá, raiz, home, e um outro navegador log. E aqui a gente vai ter um ternário, uma operação ternária. A gente abre chaves para o JavaScript, se o usuário tiver autenticado, acontece coisa. Se não tiver autenticado, então se ele tiver autenticado, vamos lá. Então, o legal aqui é se o usuário autenticado, quando o login estiver válido, ele vai dar um olá, o nome do usuário. Abaixo vai ter um botão, então vai ter nesse ele vai chamar aquele handle login. E lógico que pode tornado sem uma div ou fragmento. Fragmentou, os dois filhos devolve só um elemento na Vibari. E aqui nessa opção abaixo, cortemos, tem um operador ternário. Se o usuário tiver autenticado, vai aparecer olá, um botão de logout. Se ele deslogar, ele não vai estar mais autenticado, vai estar falso. Ele vai para o else aqui, essa operação terna. Se isso aqui é verdade, faz o que está depois da interrogação. Se isso aqui é falso, só faz o que está legal. Tá feito. Essa aula ficou bem extensa, mas eu acho que é necessário a gente discutir esses pontos. Você com detalhe, com esse nível de detalhe, para montem os prompts e saiba como entra com a tela de log produto. Então agora, ok, então a gente tem bem-vindo e tal, home, quando eu clico no carrinho, ó, me leva para o log. Eu não consigo, vou no carrinho, eu tenho o log, ele me log. Então agora a gente vai nos autenticar. E-mail é tetrei, olá, na aula tá feito. Só a gente clicar aqui em Sales Log. Beleza? Essa aula de hoje teremos atividade, a gente vai subir conteúdo para execução. Legal. Agora a gente vai lá no tempo requestando. Vou concluir aqui, fazer garantia. Legal. Já que a aula já ficou gigante mesmo, eu vou aproveitar aqui para usar o Codex. Atualizar, usar aqui o codec, ajudar. Quero fazer um menu, criar. Como eu estou referenciando o readme, é legal fazer aqui arroba, disponibiliza aqui uma. Ficou uma aula enorme mesmo, não? Vou dar Ctrl C. Teoricamente, eu vou dar um git aqui na menu, de novo, criar o request. Tá demorando um pouco para validar. Fiz agora anterior fazer os passos do repositório, merge, confirmar o merge, beleza. E agora a gente tem eu posso clicar aqui direto, porque tem que fazer o voltar, Ficou só da gente ter um menu participado, quero ver aqui, legal ter um voltar, bom, mas aqui o reg, próprio git fica fácil a navegar. Então, galera, essa aula aqui de login e autenticação personalizada. Até a próxima aula, no terceiro trimestre, a última aula. As avaliações serão focadas então na 15 e na 4. Até a próxima aula.